Fornaleto, ele tem graduação, o mestrado e o doutorado dele pela USP. Aqui em São Paulo, ele trabalhou como professor em algumas instituições, entre elas a Uninove, a São Judas, a Universidade do SESI e também a USP, né, que foi onde você foi meu professor. Hoje, o Elton é professor na Federal do Mato Grosso do Sul e ele faz parte de um grupo de estudos coordenado pela professora Ildinei Cavalcante sobre ficção científica, certo? Literatura e utopia. Literaturas e utopias. Eu não sei por que eu chamo de ficção científica, né? Começou bem antes, mas enfim. E além disso, o Elton também é um dos coordenadores da Fantástica 451, que é uma revista de estudos agora sobre ficção científica, não? Isso. Ficção fantástica, na verdade, né? Porque aí engloba a ficção científica, mas também é aberto, né, a fantasia, o horror, esses outros gêneros. Maravilha, maravilha. Um pouco na linha daquele clube de leitura, o Tintaglia, que a gente fez o material agora sobre a Ursula Le Guin. Bom, se é possível, né? Sempre que me falam disso, fazem essa pergunta, eu fico meio duvidoso, mas se é possível delimitar campos de atuação e interesse do Elton, a gente poderia dizer ficção científica, questões de tradução e também de escrita criativa. E aí hoje a gente está aqui para discutir um livro, uma autora e uma campanha que a gente está colaborando para fazer acontecer. Elton, você quer dizer para a galera um pouco sobre a nossa campanha no Catarse? Claro, com certeza. A campanha, né, ela vem de uma proposta que foi esse romance, Uma Mulher no Limiar do Tempo. É um romance com o qual eu tenho contato já há bastante tempo, né? Eu fiz meu doutorado sobre ele, então ele era um dos objetos, um dos livros que era objeto do meu doutorado. E de uma forma, assim, bastante lúdica, né? E, assim, totalmente não relacionado ao meu doutorado, que era uma análise mais literária, comecei a fazer a tradução. Porque eu falei, esse livro precisa ser traduzido, né? E aí, como um exercício, eu fui realizando a tradução e ela aconteceu de uma forma bastante lenta, né? Eu comecei, acho que em 2012, quando eu estava fazendo meu doutorado mesmo, e eu finalizei praticamente agora, esse ano, né? Porque eu fazia a tradução de forma... quando eu tinha um tempo livre, por exemplo. Alguns semestres eram bem corridos, então eu fazia só nas férias, então era alguma coisa que eu trabalhava pouco no decorrer de um ano. E daí eu fiz uma tentativa, né? Enfim, eu fiz um projeto de tradução e apresentei para algumas editoras. E aí as editoras maiores, né, acabaram respondendo, nem de forma assim, não podemos, né? Então não deu muito certo. E daí eu pensei em procurar algumas editoras, né, que fossem editoras independentes, e aí por meio disso realizar a publicação. Né? A gente conversou, tem contato com a agente da autora, eu tenho amizade com a autora, então a gente chegou a desenvolver, né, um laço de amizade, assim, um vínculo, né? E eu digo isso porque ela que disse, né? Uma vez eu chamei ela para participar de um evento que eu organizei, e daí ela disse, o Elton é meu amigo. Aí se ela disse, eu acredito, né? Quando ela deu já a validação dela, né? Porque senão a gente é fã, a gente acha que já é grande amigo, tal, né? E de repente a outra pessoa falando, não, né? A gente é amigo, então a gente acredita mais. E daí eu conversei com a Tatiana, a Tatiane, que é editora da Mina, né? Mina Editora, uma editora nova, recente, né? E também bastante engajada, né? Pensando nessa ideia de trazer a ficção científica. E a Tati topou, falou, não, vamos abraçar esse projeto. Ela só tinha trabalhado antes com livros em domínio público. Aí a gente, então, acolheu né, começou a desenvolver esse projeto e te convidou para escrever o pós-fácil. Então, tem essa ideia, né, de que o livro vai ter um prefácio, uma introdução da autora, que ela fez quando o livro fez 40 anos, em 2016. Então, na edição comemorativa, ela fez um prefácio introdutório, assim, para dizer da atualidade do livro, e aí ela permitiu, né, ela passou para a gente, para que a gente utilizasse como parte também
de um paratexto do livro, e daí a gente pensou de ter um pós-fácil, então, também comentando as questões mais pungentes da leitura, de repente uma nota de tradução também, porque tem vários elementos que são interessantes ali, né, de se discutir com relação a esse processo da tradução, porque ela vai... A história se passa nos anos 70, nos Estados Unidos, e a personagem protagonista, a Connie Ramos, ela começa a fazer viagens, né? Ela é primeiro abordada no seu tempo por uma pessoa do futuro, e essa pessoa acaba convidando, falando, oh, você não quer ir lá para onde eu moro, para o meu tempo, né? E ela começa, então, a realizar algumas viagens para o futuro. Quando ela chega no futuro, essas pessoas do futuro conversam ou utilizam a língua de uma maneira diferente, porque conforme, né, se é no futuro e o tempo passou, as dinâmicas da língua vão fazer com que ela, né, sofra mudanças. Se a gente viajasse para o passado também, a gente talvez tivesse dificuldade de conversar com pessoas, porque a língua portuguesa era bem diferente há 200, 300 anos atrás. Se alterou completamente. Sim, então é essa a ideia, né? Grande parte das histórias de ficção científica, elas não dão conta disso, porque são pessoas num futuro de 500, 2.000 anos para frente que falam da mesma forma que a gente. Então, o autor, a autora, acaba não se preocupando, né? Quer dizer, acaba criando uma espécie de licença poética, porque, evidentemente, né, se mudasse muito a linguagem, ficaria incompreensível para um leitor de hoje em dia. Então, é uma espécie de licença poética de utilizar a linguagem fingindo que está passando por uma espécie de tradutor automático que traz para o nosso, né, para a língua do nosso dia a dia. Mas alguns autores vão fazer esse trabalho e vão, então, né, de alguma forma, apresentar esse processo, né? Então, é por isso que eu acho que tem esse diferencial desse romance em específico, né? Que é Uma Mulher no Limiar do Tempo. Uma coisa que eu queria muito te perguntar, você falou um pouco sobre a Marge, né? A autora, a pronúncia do sobrenome dela é Pierce. Pierce, isso. Sim. E ela nasceu em 36, certo? Isso. Ok. Esse romance dela é escrito e se passa nos 70. Isso, em 76 em específico. Mas ela mantém algumas questões, eu acho que são interessantes para a gente discutir hoje, assim. Acho que a primeira coisa que me passou na cabeça era como você encontrou uma forma de traduzir esse título, né? Porque em inglês o título é A Woman on the Edge of Time. Né? E aí a gente pensa nessa coisa, né? Qual seria a beirada do tempo? Qual seria o limite do tempo? Qual seria, né, o abismo né, defrontada com o tempo? E aí eu fiquei curioso para como no português vai virar no limiar do tempo, assim. E isso é só uma curiosidade minha, assim, só para a gente abrir a conversa. Não, legal, boa sua pergunta. Esse título assim já se sugeriu para mim há bastante tempo e eu até passei isso para a editora, né, quando eu passei para a Tati, e de alguma forma, né, os editores eles têm essa liberdade quando é para mexer em alguma coisa mais como o título, né? Vários autores vão dizer, não, meu título era diferente e daí o editor mudou, enfim. E aí, o que a Tati fez foi colocar uma mulher às portas do tempo, né? Na verdade, ela colocou assim, mulher às portas do tempo. E aí eu falei, não, eu acho que porta, ainda, apesar de ter essa ideia, né, de uma passagem, né, eu acho que ele fecha um pouco. E mesmo a arte da capa, né, também tem um arco de uma espécie de porta, né? E porque durante o romance, essa viagem que ela faz, ou a forma como ela vai de um tempo para outro, não é descrito, é algo que não está colocado ali, então talvez não seria ficção científica hard, por assim dizer, porque não teria essa descrição técnica de como essa viagem acontece. Sim. Algumas pessoas que estudam até o romance vão dizer que ela está tendo alucinações, que são sonhos e tudo mais,
e daí ela vai né, então não tem muito como essa viagem acontece. Ela fecha os olhos e quando ela abre, ela está nesse outro lugar, né? É uma espécie de teletransporte, assim. Então, não tem tanto um movimento no decorrer do romance que descreva uma passagem, que ela passa por algum lugar ou que ela atravessa algum lugar. E aí eu imaginava que esse Ed, ele era muito essa ideia de limite mesmo, né? Não era uma coisa física que se materializava ali para ela cruzar ou atravessar, e sim era uma outra coisa. Era essa ideia mesmo de uma, né, uma beirada ou uma possibilidade e tudo mais. Então eu achei que essa ideia do limiar dava essa, né, criava para a gente essa impressão de limite, ao mesmo tempo, né, de não algo que fecha, mas que é um limite no sentido de que começa algo diferente, é uma outra coisa. Sim, de que existe uma passagem sendo feita, né? Uma Exato. transição. Tem uma coisa, você falando agora, eu estava pensando num filme, se eu não me engano, ele é um filme chinês. Estou tentando lembrar agora a direção, com quem ficou. Eu sei que a atriz principal é uma atriz chinesa e ele é um filme recente, desse ano, do ano passado, chamado O Tempo Todo, em Todo Lugar, alguma coisa assim. A tradução dele ficou um pouco nesse sentido, que é um pouco uma história com alguma semelhança com a estrutura, né, do A Woman on the Edge of Time, que é essa mulher que encontra uma frequência na qual ela ocupa multiversos, né? Ela Sim. vai para outros tempos e espaços e outras realidades, né? Esses tempos e espaços configuram outras realidades. Mas, Elton, eu queria que você contasse para a galera que está acompanhando a gente como que esse livro chega em você ou você chega nesse livro. Tá. Tem alguém que falou aqui agora, eu estou vendo algumas participações, né? Que alguém pediu para eu mostrar o livro. Então, eu vou inverter aqui a câmera, tem no computador. Essa é a arte da capa, né? Um pedacinho dela, e a própria aqui é o Catarse, né? Catarse.me, Uma Mulher. Aí, essa é a capa do livro em português, né? Eu tenho também ele em inglês, posso mostrar também. E aí, só queria mostrar aqui porque alguém tinha pedido, né? Falou, mostra a capa e tudo Sim. mais, tem a arte lá no site do Catarse, um videozinho meu e da Tati também falando um pouquinho sobre o romance. Ele chega em mim por intermédio de algumas coincidências da vida, né? Uma Ah, delas foi que, em 2005, um teórico que você já citou em vários vídeos seus, né? Algumas pessoas já devem conhecer, que é o Frederick Jameson. Ele escreve um livro que chama Archaeologies of the Future, que foi recentemente traduzido, né, Arqueologias do Futuro, e no final da primeira parte, a segunda parte do livro tem vários ensaios dele que ele reúne desde os anos 70, sobre ficção científica e utopia, e na primeira parte, que foi escrita posteriormente, né, que foi um ensaio escrito para ser publicado mesmo nesse livro, ele termina o livro com uma citação. E essa citação é um trecho retirado do romance. Como esse romance, então, aparece ali nessa posição importante de fechamento, né, dessa ideia que ele vai dando, a professora Maria Elisa Sevasco, que foi nossa professora, né, ela estava dando um curso, na época, eu acho que era Tópicos do Romance, e daí um dos romances, por ele ter aparecido ali de forma tão evidente, ela perguntou para o Jameson sobre esse livro, ele recomendou, e daí ela fez com que ela adotou para essa disciplina, então era uma das leituras da disciplina. E quando eu fiz essa leitura, por uma questão de ser obrigatório, né, tinha que ler para fazer as questões da disciplina, eu fiquei bastante impactado. Foi um tipo de situação que você fica depois em silêncio, assim, por uma meia hora, tentando digerir aquilo tudo, né? Você fecha o livro e fala, puxa, mas como assim, né? aham. Então, teve essa sensação. Poucos livros, né, ou enfim, alguns livros me causavam esse tipo de questão, mas esse, de fato, foi bastante impactante, principalmente pelo seu final, né, assim, é um final bastante, eu não vou falar nada, não vou dar spoiler, mas é um final bastante impactante. Então,
por causa disso, eu acabei realizando a leitura e aquilo ficou, né? E daí eu estava na época da graduação, quando eu fui, na verdade eu estava no mestrado. Quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer a transição do mestrado para o doutorado, eu decidi que no mestrado eu estudei os anos 50 e 4 autores brancos, cis, homens, héteros, e daí, né, assim, enfim, eu percebi que eu não queria mais falar nem dos anos 50, da questão do macartismo, da Guerra Fria, e nem falar de um fechamento político, dessas questões. Eu queria falar de abertura, eu queria falar de algo completamente oposto. E aí o oposto que eu encontrei a isso eram as obras dos anos 70, principalmente de um círculo, né, de mulheres que estavam desenvolvendo essas obras, por exemplo, né, as literaturas, romances utópicos feministas. Então, foi essa a perspectiva. E daí eu estudei no doutorado esse romance e um outro romance também da Marge, mas dos anos 90, em que ela faz um pouco o contrário. Nesse romance da mulher, Uma Mulher no Limiar do Tempo, ela vai para um futuro que é uma utopia, e daí, de repente, ela acaba sem querendo parar numa distopia, num certo capítulo, mas é um capítulo só. E daí, no outro, já é um romance mais de caráter distópico. Ele já começa, né, se inicia num mundo bastante distópico, e daí ele tem elementos de utopia. Então, ela faz mais ou menos uma inversão disso 2 décadas depois, né? E daí, o meu trabalho foi exatamente comparar esses 2 romances e trazer as questões, quer dizer, mostrar como eles traziam diferentemente as questões, principalmente porque nos anos 70 a gente tinha ali um movimento vivo de lutas, né? E nos anos 90 a gente já tinha o neoliberalismo se instaurando e, de fato, impedindo mesmo uma visão mais utópica direta. Radical, né? Uma imaginação Exato. de outra coisa. Tem uma curiosidade, né? Que é pensar de que forma essas subjetividades, essas expressões artísticas, essas vozes, elas vão captando algum movimento, né, que está acontecendo na sociedade, mas não só na sociedade, também na nossa capacidade de imaginação, também no nosso horizonte de imaginação. Uma galera estava perguntando qual é o autor que citou a Marge Piercy, e é o Frederick Jameson, num livro dele que acabou de ser traduzido para o português, que chama Arqueologias do Futuro. Eu estou com ele aqui em algum lugar na estante, o meu chegou essa semana, a tradução dele, só não sei onde que eu enfiei, deve estar... Depois eu pego ele, e aí posto o stories para a galera poder ler. Elton, outra coisa que eu queria te perguntar era o que você acha que a gente pode apresentar do enredo desse livro, para além da ideia de que a gente está falando sobre uma utopia, ou talvez entrar até um pouco por aí, assim, de que forma... Será que lê-lo agora ainda representa uma utopia? Será que tem questões dela que já estão mais ou menos datadas? Esse romance envelheceu bem? Ele continua potente para nós? Bom, eu sou bastante suspeito para dizer, né? Uma vez que eu acho, assim, enfim, eu tenho bastante tempo lutado para que ele seja traduzido aqui, e pelo que eu tenho conversado com as pessoas que conhecem, né, que conhecem o romance aqui no contexto, mesmo de Brasil, algumas professoras, algumas pessoas que, né, a própria Eudine Cavalcante, que está aqui com a gente, já fez uns comentários, e o mestrado dela foi sobre esse romance, eram vários romances, entre eles esse, e daí a gente desenvolveu uma amizade também, né, um laço, um vínculo acadêmico a partir dessa coincidência de questões, mas várias pessoas conheciam o romance e diziam, nossa, esse romance é bastante impactante, ele mexe bastante com a gente. E eu acho que até hoje ele vai trazer questões, porque hoje em dia uma das grandes preocupações da discussão, tanto acadêmica quanto, né, do ativismo, é a questão ecológica.
E aí ela já vai propor uma série de ideias, enfim, ela já vai propor uma série de soluções, vamos dizer assim, dentro da perspectiva do que ela enxergava desse futuro, que eram soluções ligadas a esse processo da ecologia, né? Que era pensar. Então, já nos anos 70, a gente tinha já um movimento ecológico acontecendo, ele não era tão forte quanto depois ele vai se fortalecer a partir dos anos 90 e tudo mais, porém tem essa questão que está muito pungente dela. Outra questão é a questão da própria ideia dos danos que seria para a gente a questão do patriarcado. Então, ele vai criar, né, nesse futuro uma proposta de uma configuração familiar diferente. O que eles entendem por ser uma família, o que compõe uma família e como essa família funciona, é bastante diverso daquilo que a gente está acostumado num sistema, enfim, heteronormativo e assim por diante. Uma coisa que eu acho que o livro não dá muito conta é, por exemplo, da questão transgênera, né? Eu acho que isso não se propunha ali, não era uma coisa muito forte e não fazia muito parte também do que a autora estava, então eu acho que é um dos limites dela. Mas ela, de alguma forma, ela vai lidar com relações do corpo, ela vai lidar com relações, né, de como essas coisas todas deixam de ser pontos de opressão e passam a ser pontos de liberdade, de libertação. Então, eu acho que nesse sentido, ela pode sim inspirar a gente a pensar ou a repensar exatamente essas relações, né, tem uma parte um trecho do romance, porque quando ela vai visitar esse futuro, vira um pouco ou se segue muito essa fórmula da utopia, que é um viajante que chega ali e tem alguém que é um guia, que funciona como um guia, e vai apresentando essa sociedade. Aí fica uma coisa meio, mas e isso? Mas e aquilo? Meio dialogado, né? Que vem lá desde a República do Platão, essa ideia do diálogo ali para estabelecer uma certa ideia. Você vai perguntando, você está num lugar novo, aí você fica perguntando, mas o que é aquilo? Mas o que é aquilo? E então fica, né? Vários capítulos do livro tem um pouco essa impossível fugir disso, ainda mais os capítulos que ela está chegando lá pela primeira vez e conhecendo as coisas. Então, fica muito didático, por assim dizer, tem esse pendor didático, mas ele não é só isso, porque as utopias clássicas, elas eram muito isso, era esse formato só. Então, as utopias contemporâneas, elas têm que criar alguma coisa além disso, que seria um enredo. Então, existe um enredo em paralelo ao ponto que vai sendo entrecruzado. Então, os tempos vão alternando. Ela está nos anos 70 e no começo do romance ela tenta salvar a sobrinha dela de uma violência, porque a sobrinha dela está namorando com um cara que faz ela fazer programa, e então é o cafetão dela, e daí ela, como tia, né, ela tenta defender, e não consegue, daí ela bate nesse cara, e por causa disso ela vai parar numa instituição, no hospital psiquiátrico, nos Estados Unidos dos anos 70. Então, no decorrer todo do romance, ela está tentando, ela tem duas tentativas de fuga desse hospital psiquiátrico, ela tenta explicar para as pessoas que ela está ali por uma coisa que ela não, né, de uma forma injusta, ela não deveria estar ali, porque não está ali porque ela está vendo visões do futuro, nem nada disso, né? As pessoas não sabem disso, mas ela é colocada ali e a gente tem uma visão também desse processo, né? Muita gente até compara o romance com o filme agora eu não vou lembrar o nome, com o Jack Nicholson, que também passa, né, nesse processo que é o She Flew Over the Cuckoo's Nest. E aí, eu não vou lembrar agora o título em português. Mas, enfim, daqui a pouco eu olho aqui. Em inglês que eu acho ele aqui. Tá. She Flew Over the Cuckoo's Nest. Tá. Eu acho que é isso. É com o Jack Nicholson. Aqui. É baseado, era um romance, né? Esse romance é de 62, e daí acabou. Isso. E daí virou filme, mas aqui não está aparecendo para mim. Para mim também aparece só resultados em inglês. Tem aqui no IMDb, mas eu não consegui abrir. Enfim, mas esse filme é de 75
E daí ele também vai ser, você vê que nessa época, quer dizer, ele é quase contemporâneo ao romance, né? Eles saem quase juntos, e também tinha essa preocupação de discutir esse processo, né? De completa... várias pessoas que estão ali dentro dessa instituição psiquiátrica, elas estão ali por não se adequarem a uma norma. Então, a gente tem essa visão ali de personagens que vão aparecer e interagir com essa personagem protagonista, e ao mesmo tempo, então, vão colocando, né? A Connie, ela é Connie Ramos, né? Ela é uma chicana, então ela nasceu nos Estados Unidos, mas vem de uma família mexicana, então também tem um pouco disso, né? Quer dizer, é uma personagem que está associada a um processo de imigração e também é uma questão, quer dizer, principalmente durante a era Trump, né? A gente teve muito essas questões ali das crianças sendo separadas dos pais e tudo mais. Ela não passa por nenhuma coisa nesse sentido, mas ainda assim ela explica, ou ela dá um pouco de sinal de como era a situação naquele período, né? E ela vai discutir também nessas relações, nessas viagens para o futuro, relações de racismo, né? Então tem várias coisas que ela vai explicar mais ou menos e que aparentemente esse futuro ele vai ter superado essas questões, né? Já são questões que são que já foram trabalhadas, que já foram, enfim, que aquela comunidade dá conta e lida bem, quer dizer, que já superou. O racismo é algo superado, né? Então são questões então que eu acho que tem muita relevância para a gente hoje em dia, porque são coisas que a gente está discutindo ainda, né? Que estão muito pungentes e que precisam estar na nossa agenda mesmo de discussões. Sim, eu achei o filme É um Estranho no Ninho. Um Estranho no Ninho, isso. Sim. E você diria que os eixos principais de discussão temática do filme são papel da mulher, organização da família e questões raciais? Né? E quando eu digo papel da mulher, acho que também estou me referindo a uma certa violência patriarcal, né? A violência patriarcal, a Exato. família patriarcal e as relações raciais. Sim, eu acho que são temas, né, que são muito... Porque a utopia, ela dá para a gente uma possibilidade de enxergar a sociedade como um todo, né, de pensar em todas... Né, você vai observando ali, vai comparando o seu com aquele outro. E ao fazer essa comparação do eu com o outro, você vai percebendo como a sua sociedade também se organiza de uma forma bastante... pensada, né? Não existe aquela naturalidade, as coisas estão ali porque são assim e sempre vão ser assim ou precisam ser assim para sempre. Então, eu acho que tem essa perspectiva de dar para a gente ou de alimentar para a gente essa imaginação utópica. Eu acho que, né, o próprio, recentemente estava lendo, né, o Boaventura de Souza Santos, aquele da pandemia, a utopia, e daí ele dizia isso, ele dizia, a gente não pode ficar só na imaginação utópica, a gente tem que começar a agir de maneira utópica. Mas a gente precisa da imaginação utópica como um passo do processo. Então, a gente precisa dessa alimentação. E eu acho que o livro ele é muito forte, assim como outros livros, né, daquele mesmo período, e para inspirar a gente, porque hoje em dia a gente é bombardeado com as distopias. A gente vê a distopia no cinema, a gente vê a distopia nos livros, né? E aí tem gente que só consegue, por só conhecer esse formato, por só ter acesso a essa forma, só consegue imaginar nesses termos da distopia, né? E de pensar que né, o mundo vai acabar, mas não tem jeito, é isso mesmo. Só pode ser um mundo pior ou um mundo acabado, enfim, apocalíptico e tudo mais. E eu acho que o ideal, o legal desses momentos, né, que tinham ali uma efervescência política, é que elas davam elas representavam essa ideia de que, puxa, a gente consegue não só, né, a gente consegue pensar ou trazer a imaginação dessa utopia, desse mundo melhor, e a partir dessa imaginação a gente pensar, tá, então agora o que eu tenho que fazer para conseguir, né? Tem um certo momento que a Connie faz exatamente isso, ela pergunta para o pessoal do futuro, o que é que eu faço agora, né? Quer dizer, porque primeiro ela fica meio assim, por que vocês vieram falar comigo? Eu sou uma ninguém, quer dizer, vai falar com o presidente, vai falar com outras pessoas. E eles falaram, não adianta, não são figuras de autoridade que vão querer mudar alguma coisa. Essas pessoas não...
elas estão muito envolvidas com outras coisas e vão tentar, né, quer dizer, sustentar aquilo e sustentar as coisas do jeito que elas são. Então, exatamente, são pessoas como você que eu tenho que, né, com quem eu tenho que conversar, porque a nossa vida, a nossa existência de um futuro melhor depende de você. E é exatamente esse trechinho que o Jameson coloca, né? Ele fala assim, ó, estou falando com você, porque você, né, e aí acho que a gente como leitor, leitora, a gente se depara exatamente com isso e fala, poxa, legal, então eu preciso, tá falando comigo, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, pensar exatamente isso. O livro não quer dar uma resposta, tipo, faça isso, não tem isso, né? E o que eu acho que é muito bom, porque isso talvez datasse mesmo o livro, ou tornasse, não, ela tem uma solução, essa solução é bastante questionável, mas era o que ela podia fazer dentro das condições que ela estava. E Uhum. aí, mas o ideal é que a gente se pense nessa perspectiva dela. Ela começa o livro falando, eu sou, né, assim, eu estou completamente dominada por esse sistema, eu estou completamente, eu não tenho nada, e ela vai sofrendo as coisas. E aí ela sai desse momento de passividade até o momento que ela fala, eu estou em guerra, né? É isso, é a guerra todo dia, né? É essa guerra da sobrevivência mesmo que a gente está passando, né? De dia a dia, assim, e vendo várias coisas. Então, para ela ter essa consciência de, puxa vida, então, beleza, né, sai da boca dela, ela fala, nós estamos em guerra. E é isso, é a gente perceber exatamente, ou deixar isso claro, essa ideia, quer dizer, a guerra não está uma coisa longe, lá em outro continente, em outro país, e ela não acontece só com as bombas, né? Ela realmente, ela tem essa questão toda, mas a gente tem que pensar que nós também aqui, né, no Brasil, em 2022, a gente está em guerra também. Então, Sim, sim, eu os acho povos que originários estão, a gente está, né, a exatamente, periferia está, a guerra é só o que existe, né? É esse conflito, exato. confronto entre as nossas possibilidades de nos organizarmos. Elton, eu estava ouvindo você falar, e é muito curioso, né? Porque, de alguma forma, a imaginação, né, artística da Marte, ela dialoga com esses autores a quem a gente está sempre se referindo, né? Me lembro muito daquele artigo dos anos 70, do Williams, que é Você é marxista, não é? E nesse artigo ele diz que os dois recursos mais imediatos que a gente tem para a organização política, né, para a luta social, são imaginação e afeto, né? Não no sentido fraco dessas palavras, imaginar, mas imaginar no sentido da imaginação política, né? Do que é que a gente quer, aonde estão colocados os limites, quais são esses pontos que a gente não consegue superar, aonde estão as limitações do que nos é prometido agora, das promessas que nos são feitas agora. O Frederick Jameson, naquela frase, talvez dele a mais célebre, né, que depois o Slavoj Žižek retoma, de que chegamos nesse ponto, né, da profusão, da propagação da distopia. E nesses momentos em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, é um pouco do nosso trabalho, né, realistas de outra realidade, como a Ursula Le Guin vai falar, manter acesa uma vontade, né? Manter acesa uma possibilidade de imaginação de outra coisa completa, né? Que seja Exato. radical. E por fim, a Silvia Federici, né? Nas reflexões que ela faz sobre uma política dos comuns, né? Uhum. E nessa questão a qual ela se refere muito, retoma com frequência, da gente voltar a ter um encantamento pela política. Porque Exato. quando a política se torna, né, o reino do desencanto, todo político é igual, é sempre a mesma a gente também abre mão de fazer a disputa nesse campo, né? E aí fica um campo apenas para os nossos adversários, apenas para aqueles que estão encantados com as possibilidades escusas, né, sei lá, da esfera, né? Roubar, dominar, controlar, exercer poder,
mas não o encantamento dessa ideia de que seria possível organizar e gerir uma política para Uhum. pessoas comuns, a política dos comuns. Exato. E aí quando você fala que a Marge diz, não, vocês deviam estar falando com os presidentes, com quem manda, e o povo do futuro fala, não, mas é através dos comuns que a coisa acontece. Para mim Sim. isso volta muito forte. E até assim, ela fala isso no momento que elas estão presente, né? E quando ela vai para o futuro, ela quer conhecer, ela fala, quero conhecer o governo. E daí ela fala, eu vou te levar no que é o que você chamaria talvez de governo, mas não é bem isso. E aí a gente tem uma noção de como que funciona essa sociedade do futuro através exatamente disso, de que estão pessoas ali, eles falam, não, a gente está aqui a cada 6 meses, a gente troca, a gente é representante da nossa vila, a gente é representante da nossa região, aí tem uma pessoa ali que é responsável por defender os animais, por defender né, é o advogado dos animais, é o advogado das plantas, né, das florestas e tal. Então, você vai vendo como aquilo funciona de uma maneira completamente diferente, né? E você estava falando aí das leituras, e eu me lembrei também de um outro trecho do romance, que é muito também impactante, assim, é que a Connie, ela vai vendo várias coisas no futuro, e tem gente que fala, não, ela tá, vamos dizer assim, imaginando, né, a imaginação dela. Mas é muito difícil a gente imaginar coisas que a gente, por exemplo, ela poderia pensar numa coisa tudo de acordo com o que ela vê, mas muito do que tem nesse futuro choca. Ela fica indignada com certas coisas. E tem uma parte que ela está apresentando lá ao futuro, e a Luciente, que é essa personagem que é a guia, né, da Connie lá no futuro, ela diz assim, não, aqui a gente não compra nem vende nada. E aí o diálogo continua. E a Connie não se choca com esse detalhe, que é assim, nós não somos mais, não existe mais capitalismo, sabe? O capitalismo acabou. E se resume a essa frase. E daí ela continua explicando sobre outras coisas, e vai falando sobre outras coisas, e aquilo não choca. E o que vai chocar mais a Connie é um homem barbado amamentando um bebê. Então, no sentido que ela ficou muito brava, né? Nesse sentido, ela falava, não, como assim? E ele falava, não, a gente trabalha com coisas assim é, com alguns, como é que se chama? Hormônios, e daí ele consegue fazer essa amamentação e tal, que é algo importante, o bebê precisa ter isso e tal. Só que isso é alguma coisa que choca completamente, ela fica super, né, vários momentos ali que ela não se conforma com aquilo, mas o fato de que eles não compram nem vendem mais nada, e aí ela pergunta, a gente vai pegar essa bicicleta, mas a gente vai deixar aqui, e você não vai pegar a sua bicicleta? Ela, não, mas não é minha bicicleta, é a bicicleta de quem quiser usar, deixa ela aqui, né, quer dizer, então, fica essa questão ali que né, é bastante interessante que o romance coloca. Numa frase tem algo que é completamente chocante e absurdo para a gente, enquanto né, seres imersos no capitalismo, a acreditarmos, e a Connie talvez nem percebe isso, assim, para ela, tipo, ok, e outras coisas não, são coisas que são chocantes para ela, e daí a gente nota exatamente isso. E esse exercício da imaginação do futuro, né? Desde sempre ele é uma coisa que me fascina, mas pensar como lá nos anos 70 a ideia de um homem amamentando, ela soa, né, completamente absurda, a ideia da derrubada do capitalismo não, né? Talvez agora em 2020, que a gente já convive, né, com homens Uhum. trans que tiveram gestações, que amamentaram seus filhos, talvez isso não nos choque mais, né? E a Exato. ideia da derrubada do capitalismo pareça agora, em 2020, um grande ponto chocante. Como assim? Passou em uma frase? É, Exato. e eu acho que isso é um dos pontos que mais me interessa, de acessar essas literaturas pregressas e ver qual até quão longe elas conseguem lançar esse horizonte. Eu tive um exercício muito bacana disso lá na USP, em tópicos do romance com a Maria-Elisa também, mas eu me lembro de uma matéria com o Marcos, que Marcos Paula de César Soares, ele deu uma matéria chamada
Literatura e Outras Artes. E aí, basicamente, era um curso de literatura e cinema. Ele falou um pouco também sobre artes plásticas, mas a gente leu Kate Chopin, que é uma das primeiras feministas norte-americanas, e um romance dela chamado O Despertar. Ainda não foi traduzido. Elton, só uma pergunta. Sim. Uma Mulher no Limiar do Tempo nunca foi traduzido para o português, certo? Não, nunca foi traduzido para o português. Eu descobri, Essa será a inclusive, primeira uma vez. tradução para o espanhol, uma tradução espanhola, que é de 2020, 2021, se eu não me engano. Assim, eu descobri agora que eu terminei a minha e eu poderia ter usado assim, para cotejar e tal, mas é uma tradução super recente e para o português, nem para o português europeu, nem para o português brasileiro. A Marge nunca foi traduzida, alguns poemas dela foram traduzidos por mim, então, assim, publicados em periódicos acadêmicos e tal. E foi exatamente o nosso ponto de contato também, quando eu pedi para ela, eu posso publicar seus romances, seus poemas, né? Porque ela também tem muito poema, assim, desde os anos 70, ela vem publicando poesia. E daí ela nunca foi traduzida, então tem vários romances dela, assim, muito interessantes, que não tem tradução. Acho que esse é mais um ponto para a gente pedir à galera que se una à nossa campanha de financiamento no Catarse para que esse livro possa chegar em mais gente, atingir mais gente, ser lido, estudado, né, comentado por mais gente. Mas aquela questão, né, que eu estava falando dessa imaginação política é a Edna. Estou tentando lembrar qual é o sobrenome da personagem. Poitiers, será? Bom, é uma personagem que mora naquela região francesa do sul dos Estados Unidos, Edna, e agora não me lembro o sobrenome dela, que no final do 1800, no início do 1900, recusa uma ideia de mãe, esposa, cuidadora, entretenedora de festa, recepcionista na própria casa. E aí ela manda tudo isso à merda e ela quer viver outro tipo de vida. Ela quer se apaixonar, ela quer abrir o relacionamento. E o livro ele está sendo escrito no finalzinho do 19 no início, e né, vai reverberar no início do 20. Então é muito maluco pensar quantas sementes tem nessas narrativas, nessas ficções. Porque eu brincava disso em sala de aula. Às vezes eu falava assim para os meus alunos: imagina um animal que não existe. E aí eu pedia para eles depois descreverem ou desenharem. E eu falava: você está vendo que esse animal que não existe, você cria a partir das coisas que você já conhece, que já existem? Então, muito desse... Imagina esse futuro que não... É a gente se degladiando com as nossas questões pungentes, né? Com as nossas questões políticas na essência da palavra, né? De disputa do sentido da vida. De para onde Exato. estamos indo enquanto grupo humano. Então, acho que, sei lá, essas literaturas, elas me engajam muito. Acho que devem, né, nos engajar a todos, porque são isso, são exercícios de pensar um futuro que seja mais vivível, sabe? Exato. Tornar mais vivível nossa jornada aqui nesse lixão que a gente chama de planeta. Exatamente. Não, você foi bem, assim, né, bem direto nesse sentido e eu acho que é isso mesmo, né, essa ideia de que a arte, né, você fala isso bastante nos seus vídeos, eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente tenha vindo, né, tenha tido a experiência de discutir lá na universidade e que eu acho Sim, que é uma coisa que tem que ser, né, as pessoas têm vivido desde o começo da pandemia, tem ficado muito óbvio essa questão da importância da cultura, né, das artes e tudo mais, como forma mesmo de, tanto de conhecimento, de você entender melhor o que está acontecendo ao seu redor, quanto também de uma ferramenta para conseguir fazer a gente suportar exatamente essas dificuldades, né, que estão associadas a ao tipo de mundo em que a gente vive, né, isso é o que você falou mesmo, que, né, tem muitos problemas, são muitos problemas, então, realmente a gente precisa realmente discutir cada vez mais e utilizar, se apropriar da arte
da literatura, do cinema, né, do audiovisual, de todas as artes, da música, para fazer exatamente isso, né? Não só ficar, enfim, exatamente utilizando isso como uma possibilidade para enxergar, pensar e viver de forma mais... Mais vivível, né? O meu sonho é conseguir comunicar isso ao máximo de pessoas possível, de que a imaginação e a política se retroalimentam. Sim. Se a gente encerra os nossos espaços de debate, se a gente encerra os nossos espaços de imaginação, né, o que acontece com os nossos espaços de disputa político? Não é nenhuma mera coincidência de que as tentativas autoritárias políticas que a gente conheceu, as tentativas mais absurdas, os regimes mais absurdos políticos que a gente conheceu, eles têm como foco primeiro o desmonte da educação, o desmonte das artes, né? O Hitler vai propor uma nova semana de arte nazista. Então, logo sobe ao poder, vai queimar a biblioteca do Instituto de Estudos Sexuais, né? Sexualwissenschaft. Então, pensar que esse encerramento do debate, tornar ainda mais difícil, mais caro, mais rarefeito, é exatamente o que o nosso inimigo quer. Se a gente Exato. vai por aí, acabou, né? Exato. Elton, tem uma galera chegando agora, eu abri de novo os comentários, eles estão Sim. pedindo só para a gente retomar a autora, livro e a campanha. Sim. Então, o livro se chama Uma Mulher no Limiar do Tempo, é a tradução, né, do romance Woman on the Edge of Time, da Marge Pierce, e a gente está com a campanha no Catarse para que a publicação aconteça, é uma campanha tudo ou nada, então a gente precisa atingir a meta para conseguir essa publicação. Né? Se não atingir a meta, aí a gente não consegue publicar. Então, é importante todo mundo participar, indicar para as pessoas que talvez se interessem, para que a gente consiga atingir a meta e a gente tem as metas estendidas. E aí, uma das metas estendidas é que a gente consiga a publicação do seu pós-fácil, né? Então, é importantíssimo também que a gente não só atinja a meta, não precisa dobrar a meta, porque não é o dobro da meta, mas a gente tem que passar um pouquinho mais e atingir uma porcentagem um pouquinho maior para a gente conseguir que ele saia assim, enfim, bem do jeitinho que a gente imaginou. Então, vamos pedir para a galera, gente, só lembrando esse link do Catarse, você que está nos assistindo, eu vou deixar também como descrição do assunto, essa live vai ficar salva aqui no Insta, mas você pode encontrar, a gente disse lá no início, através do link catarse.me, né? Catarse/uma-mulher. Tem um hífen Isso, entre mulher, né? tem um hífen, uma-mulher, isso. Uma-mulher. Hífen mulher. Você pode assistir o vídeo do Elton falando um pouco sobre o romance, apresentando ele rapidamente, mas a gente está lutando para conseguir fazer essa primeira tradução para a língua portuguesa, gente. Então, o que vocês querem colaborar de valores, né, com essa campanha é uma grande vitória para muita gente que vai poder ler, estudar, debater, discutir e levar esse livro para outros lugares. Muito bom. Deixa eu torcida aqui. Não, a gente vai conseguir, não tenho dúvida nenhuma. Existe um link específico, já acabamos de falar. Tô olhando aqui a galera que mandou as perguntas na caixinha de perguntas. Muito elogio. Galera falando do Estranho no Ninho, num pedaço. Almas literárias. Jana perguntou, professor Elton, você acredita que nós, leitores, vamos nos identificar com as inquietações da personagem? A Jana ainda foi minha aluna, que bom que ela está por aqui. Eu acho que tem, em partes, né, a gente vai... O
o romance vai trabalhando nesse sentido, que a gente vai aprendendo junto com a Connie e a gente vai vendo ela sofrer bastante. E nessa ideia do sofrimento, eu acho que existe a questão da empatia, a gente vai exercitar bastante essa empatia, e daí acredito que existe essa questão. Mas eu acho que o final, né, o trecho final do romance, ela vai causar bastante, ou um certo afastamento, ou um certo, uma continuação, né, uma continuidade dessa identificação. Então, o romance vai ter essas duas possibilidades. Ela deixa em aberto que você se identifica com a personagem e vá acompanhando, enfim, vai sofrendo junto, vai torcendo por ela, mas eu acho que o final, ele dá essa abertura para que você defina, assim, enfim, né? Será que essa atitude foi a atitude certa ou não? Então, isso pode, mas eu acho que isso é uma coisa boa, né? Uma coisa positiva. Você não vai sendo, né? Enfim, não vai até o final dessa maneira ali, preso junto com a personagem. Não, Mas eu e acho a que é hora muito. E assim, pelo sofrimento, né, que eu tô falando, ela é uma pessoa que está num processo ali de empobrecimento, de dificuldade, né, de poder ter um acesso à saúde, a ter um acesso a coisas básicas, né? Então, de novo, para muitas pessoas, isso vai tocar de forma muito profunda, porque é o dia a dia das pessoas. Outras, né, eu digo, eu tenho vários privilégios, então eu sei que de algumas formas, né, eu entendo aquilo, mas eu não experimento aquilo, eu não passo por aquilo, né, enquanto eu não sou uma pessoa que mora num lugar como um imigrante, e assim por diante. Então, ou como, enfim, filho de imigrantes e tal, eu acho que isso vai, de alguma forma, tocar, né? Ela é uma pessoa racializada, então, também são coisas que vão tocar as pessoas de formas diferentes, mas sim, acho que ela tem essa possibilidade. É uma personagem bem construída. Legal, legal. Elton, a gente está se aproximando do tempo que a live cai. Quero saber se você quer dizer alguma coisa para a gente rumar para o nosso encerramento, ou se tem alguma outra coisa que você acha que ainda é importante a gente mencionar antes de concluir a live. Olha, eu acho que a gente falou bastante, né, assim, eu contei várias coisas, né, do livro, assim, alguns detalhes sobre ele. Só não falei da questão falei um pouquinho da linguagem, mas não disse que, por exemplo, eu tive que fazer um bom estudo sobre linguagem neutra, por exemplo, que foi algo que, porque essa língua do futuro tenta dar conta dessa questão de um menor binarismo na linguagem, só que o inglês, ele tem muito menos, os substantivos e os adjetivos não têm gênero. E daí, quando chega no português, eu tive que, né, assim, talvez duplicar ou triplicar essa tentativa de neutralização da binaridade da língua. E muitas vezes, assim, nas revisões que eu fazia, eu via coisas passando que eu nem percebia que tinham passado, e que tinha ali uma binarização, um masculino genérico. Então, é interessante também perceber essa forma como a tradução trouxe um pouco de dificuldade e obstáculos, né? Mas que eu tentei dar conta, enfim, eu sei que várias pessoas resolveriam de outras formas, mas eu tentei dar conta a partir desses estudos de coisas mais recentes mesmo, né? Que na época também não estavam muito em questão nem lá nos Estados Unidos, nem aqui, é, nesse sentido. Engraçado também que essa é uma questão da Ursula Le Guin, né? No, Isso, no Mão Esquerda da Escuridão, ela depois, né, tem esse artigo no qual ela comenta a mão esquerda e retoma o artigo daí a umas décadas para comentar e corrige o artigo dela, né? O artigo que exato, ela escreveu, comentando o livro que ela escreveu. Vai lá falar, não, exatamente, ó, aqui dava para trocar essa frase toda, aqui ainda tem um masculino genérico, de como essa capacidade de imaginar também vai se aperfeiçoando, né? De criticar a imaginação também vai caminhando, né? Tomara que a gente consiga trazer muita gente para esse debate, para entender o que essa utopia feminista dos anos 70 ainda consegue movimentar em nós e o que nós conseguimos exato, movimentar nela, né? De que modo a exatamente. gente consegue olhar para ela e extrair coisa.
E como ela pode dar formas para a gente, não fórmulas, né, mas formas para a gente também começar a pensar nessa vertente, né? Não mais, chega de distopia, né? Assim, chega de distopia tanto na vida real quanto na literatura ou nas artes, né? A gente tem que ter outras formas ali de pensar e tem que trazer essa força, né? Exatamente para pensar, aprender com elas, né? E a partir disso também começar a pensar as nossas maneiras, né? De como que seria a minha então utopia, né? Essa minha forma né? Então seria bem legal. Qual é a minha proposta para outra coisa em direção Isso, diferente do que a gente tem agora, né? exatamente. Elton, meu amigo, meu professor, meu companheiro agora desse trabalho, foi um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz. Essa live cumpre, acho que, dois papéis, né? Para além da gente convidar a galera para conhecer essa campanha, também um pouco matar a saudade, que fazia um bom tempo que a gente não se falava. Sim, é verdade. Fazia um tempinho mesmo, né? A vida é super corrida e aí a gente não consegue muito. Acho que, enfim, como eu mudei também, não estou mais em São Paulo, né? Aí a gente está mais distante, teve a pandemia, tudo. Eu me mudei exatamente na metade, né? Assim, quando tudo estava bem complicado e daí a gente nem conseguiu, né, conversar, enfim, depois desse momento que a gente estava lá na USP e tudo mais. Então é bem gostoso matar a saudade, mesmo que de longe. É o que tá por enquanto, mas logo, logo a gente consegue outras possibilidades. Sim, Elton, muito obrigado. Vou então avisar a galera que assim que a gente encerrar a live, ela fica disponível. A primeira informação dela vai ser um link, então se você abri-la pelo navegador, vai dar para copiar e colar. Se você não abrir pelo navegador, abrir pelo aplicativo do Instagram, é só ler o linkzinho que a gente vai deixar lá e colar no seu navegador. Aí você nos ajuda nessa empreitada de fazer essa primeira publicação em língua portuguesa desse livro dessa autora. legal. Um beijo, gente. Muito obrigado pela companhia e pelo apoio. Até a próxima.